Torcedores que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Holanda e Senegal avançam às oitavas de final da Copa do Mundo. Primeiro grupo decidido nesta terça-feira. Uma semana, onde seleções vão se despedir, outras estarão classificadas. E acredito que a justiça foi feita nessa chave. A Holanda, muito pela tradição, conseguiu aí essa classificação. Em nenhum jogo, talvez, a seleção holandesa tenha convencido o torcedor de que de fato possa brigar por algo acima do que uma vaga nas oitavas de final, enquanto a seleção de Senegal, depois da derrota para a própria Holanda, conseguiu se recuperar contra o Catar, venceu um jogo direto contra a seleção do Equador. É um jogo tratado praticamente como uma partida de mata-mata. Pelo contexto, por uma equipe se classificar e a outra ficar pelo caminho, foi o que aconteceu, e essa classificação da seleção de Senegal, justa, pelo que a gente acompanhou da equipe do Aliou Cissé, mesmo sentindo a falta de Sadio Mané. Foi uma equipe equilibrada num plano tático, se apoiou muito no jogo do Diatá, do Ismaila Sarr, do próprio Boulaye Dia, jogadores importantes desta seleção, além da solidez defensiva, boas atuações do Mendy, do Koulibaly, uma seleção que mostrou qualidade em campo, mostrou o porquê de chegar a uma oitava de final de Copa do Mundo, e vi um Equador que tentou competir. Começou muito bem contra o Catar, já decaiu um pouquinho contra a Holanda no primeiro tempo. Segundo tempo, para mim, foi todo do Equador. O Equador teve margens ali para sair com um resultado até melhor do que o empate diante da Holanda, mas no jogo de hoje, acabou fazendo uma partida pobre tecnicamente diante da seleção de Senegal. E o grupo, ele é decidido nos detalhes. Todo mundo sabe que a Copa, os jogos, a classificação de seleções para uma fase seguinte é decidida nos detalhes. E para mim faltou um pouco mais de capricho para o Equador buscar uma classificação. E fica a frustração de uma seleção que começou muito bem as eliminatórias sul-americanas, e para muitos liderando, já teria ali uma margem significativa para a classificação. No finzinho ali garantiu a sua vaga, e na Copa do Mundo performou bem em algumas etapas das partidas, mas não conseguiu perdurar essa performance em vários minutos em campo. Contra o Catar, todas as seleções acabaram vencendo, fazendo a sua parte. Ele é importante até porque o Catar era a seleção do grupo que não tinha tantas perspectivas de classificação. Poderia incomodar uma seleção ou outra, mas até pela estreia contra o próprio Equador, acabou sucumbindo diante de limitações técnicas, de uma seleção nervosa na estreia e que depois sentiu um peso de uma competição diferente, saindo de seu continente. Ficou claro e evidente para quem acompanhou os jogos do Catar no Mundial, e a classificação para a Holanda e Senegal. Que agora vamos aguardar as classificadas do grupo B. Por enquanto, está dando Inglaterra e a seleção de Senegal. É um primeiro confronto. Vale destacar que o primeiro do grupo A enfrenta a seleção segunda do grupo B. E o primeiro do B enfrenta a seleção segunda colocada do grupo A. Então, no caso, Inglaterra, por enquanto, é a primeira do B, está enfrentando Senegal. A seleção primeira do grupo A, a Holanda, por enquanto está enfrentando o Irã. Vamos ver o que é que vai acontecer aí no decorrer da rodada desta terça-feira, com os dois últimos jogos do dia de hoje, ao mesmo tempo, País de Gales, Inglaterra, Irã e Estados Unidos, para conhecermos aí as duas primeiras oitavas de final da Copa do Mundo. Mas, com justiça, acredito eu, e também vou querer a opinião do torcedor, essa classificação, tanto da Holanda, mas eu vejo até com mais justiça e com mais eficácia a classificação do Senegal do que propriamente a classificação da seleção da Holanda. Foram jogos onde o peso da seleção da Holanda, principalmente contra a Senegal por ser uma estreia, e o jogo de hoje contra um Catar já desclassificado, fez com que a Holanda pudesse chegar à fase seguinte. Mas você viu que numa segunda rodada, num jogo mais parelho contra o Equador, a seleção acabou ali empatando, não tendo uma grande atuação,
e por pouco não perdeu a partida, o que poderia ter dado a classificação ao Equador e a seleção holandesa ter ficado pelo caminho. Não aconteceu, vida que segue, né? O Equador aí, parabéns pela participação. A seleção do Catar vai ter que melhorar muito para as próximas edições de Copa do Mundo, né? Se quiser participar, lembrar que em 2026 terá o aumento de mais 16 seleções, além das 32, serão 48 seleções na disputa. Então fica aí o recado para o Catar tentar melhorar seu nível de atuação, porque passou muito longe daquele Catar da Copa da Ásia, onde foi campeão 3 anos atrás, um futebol muito pobre, e Holanda e Senegal fizeram ali por onde chegarem a essas vagas às oitavas da Copa do Mundo. Comenta à vontade, deixa a tua opinião, se inscreve no canal e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!